Bom, então, dando sequência aqui o que a gente estava conversando sobre aletas, né? O objetivo dessa segunda parte é falar sobre aletas com área da seção transversal constante. Então a gente viu que a área da seção transversal ela pode variar à medida que o x vai aumentando ou diminuindo. Tá? No caso específico que a gente está trabalhando aqui, nós estamos falando basicamente de aletas em que essa área AC aqui da seção transversal ela pode permanecer constante ao longo de todo o comprimento x. Né? Então nesse caso aqui pode ser uma área quadrada, uma área circular, não importa. O importante é entender que a gente tem que essa AC, a área transversal aqui, vai ser constante, tá? Então, duas coisas que a gente vai ter que definir aqui para algumas expressões que nós vamos encontrar em breve, vai ser a diferença entre o perímetro e a área. O perímetro, né, é a soma aqui dos comprimentos de cada lado da sua área. Então, por exemplo, nesse caso aqui é 2 vezes W, né, W aqui é a largura embaixo e em cima, mais 2 vezes T, onde T aqui é a altura, então esse é o perímetro, e no caso desse retângulo aqui, a área transversal vai ser W vezes T. Né? Por outro lado, a área aqui da circunferência é πr ao quadrado, né, ou πd ao quadrado sobre 4, certo? Onde d é o diâmetro e r seria o raio. Né? E o perímetro é o comprimento aqui da circunferência, que é 2πr ou simplesmente pd, certo? Bom, então, considerando essa área constante, nós vamos pegar lá a equação diferencial da distribuição de temperatura em função de x com a área da seção, né? A área da superfície que a gente está trabalhando, né? E a constante de convecção H e a condutividade K, né? Quando nós temos uma temperatura num ponto específico x e a temperatura do infinito sendo t infinito, a gente tem que resolver essa equação para a gente poder encontrar qual é a equação da temperatura para esse tipo de sistema. Só que nesse caso aqui a gente vai observar que esse dA dx aqui, que é a área transversal, né, a variação dessa área transversal com x, vai ser igual a zero, uma vez que essa área aqui não varia com o comprimento x, certo? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada aleta vai estar ligada à base, né? E essa base vai ter uma temperatura T de x igual a zero, certo? Onde esse T de x igual a zero vai ser simplesmente chamado de TB, tá? E essa aleta vai estar imersa num fluido de temperatura T infinito, né? Então, como nós podemos observar aqui, a TB é a temperatura aqui da base, né? Independente da geometria da aleta, e T infinito é a temperatura do fluido, certo? Que possui uma constante de convecção H. Então, a gente tem que a nossa equação geral da distribuição de temperatura, equação diferencial, independente da forma da aleta, é dado por essa expressão aqui. Então, derivada de segunda temperatura em relação a x, 1 sobre a área da seção transversal, derivada da área da seção transversal em relação a x, derivada da temperatura em relação a x, menos 1 sobre a área da seção transversal, constante de convecção pela condutividade térmica, derivada da área superficial, não a da seção transversal, da superfície da aleta, em relação a x, que multiplica a diferença entre a temperatura numa posição específica x e a temperatura do fluido. Isso tudo é igual a zero. Então, conforme eu disse para vocês, né, o que nós temos é que o fato da área transversal ser constante significa que a derivada da área transversal em relação a x é igual a zero. Né? E, além disso, a área superficial vai ser, total da aleta, vai ser o perímetro, certo? O perímetro da área, que na verdade, eu estou falando de área superficial, é o quê? Qual é a área de todas essas superfícies aqui, ó, de cima, lateral direita, lateral esquerda, na frente, enfim. Então essa área superficial, como é que eu consigo determinar ela? Eu pego o comprimento do perímetro e multiplico pelo comprimento da aleta x, certo? Independente se o perímetro é retangular ou circular.
ok? Então, o que nós vamos ter aqui é que a área superficial, então, dessa forma, pode ser escrita como o perímetro, né, da seção transversal, vezes o comprimento x. Derivar isso aqui em relação a x vai me dar apenas o próprio perímetro P. E aí, o que a gente pode observar é que essa equação aqui, né, geral, vai se reduzir a essa equação aqui. É uma equação bem mais simples, né? Ou seja, esse termo quadrático aqui, da derivada segunda, continua o mesmo, né? Esse termo todo aqui, zero, então ele some, e aí fica só esse termo aqui negativo, né? Só que aqui é o seguinte, então vai ficar o dA dx é o próprio perímetro P. Então, tudo isso daqui vai ficar pH sobre ACK, pH sobre ACK. E aqui T menos T infinito. Dessa forma, nós temos que essa daqui é a equação diferencial que vai escrever para a gente a temperatura em função da posição X numa aleta que troca calor com um fluido, tá? E essa aleta, obviamente, possui uma seção transversal constante, tá? Ó, de área constante. Então, o que a gente vai fazer é pegar, nós vamos pegar e definir como θ, tá? Então, para a gente aqui, o θ vai ser a diferença entre a temperatura na posição X e a temperatura do fluido. Então, o acréscimo da temperatura da aleta em relação ao fluido em que ela está imersa, tá? Esse acréscimo vai ser para a gente, né, a nossa variável de interesse, que vai ser o θ aqui. Então, se eu faço essa mudança de variável nessa equação diferencial aqui, o que a gente consegue observar é o seguinte, né? Se eu derivo essa expressão toda em relação a x, t infinito é uma constante. T depende de x, então eu tenho que essa equação, tomando a derivada primeira dela, vai ficar dθ dx igual a dt dx, e d2θ dx2 igual a d2t dx2. Substituindo essa expressão, essa e essa, aqui na equação geral, nós temos que d2t dx2 é d2θ dx2 menos hp sobre KAC, isso aqui é o próprio θ, isso igual a zero. Então, a equação que nós vamos ter que resolver de fato vai ser essa daqui, a equação diferencial de segunda ordem para uma aleta de seção transversal de área constante. Então, isso aqui é constante, isso é constante, isso é constante, isso tudo aqui é constante. Beleza? P é perímetro, AC é a área transversal. Bom, e aí? E aí, então, a gente tinha feito essa mudança de variável aqui, né? A nossa equação ficou dessa forma. E ainda, nós vamos definir uma constante que nós vamos chamar de m ao quadrado. M ao quadrado vai ser exatamente o que tem isso daqui. Por que m ao quadrado? Por que ao quadrado? Porque eu tenho uma derivada segunda, né? E quando eu tenho uma função, por exemplo, um seno ou um cosseno que eu derivo duas vezes, né, eu vou retornar essa mesma função, e aí a questão é que cada vez que eu derivo eu tenho uma constante que é multiplicada aqui. Por isso que a gente coloca m ao quadrado para a gente transformar essa expressão, né, aqui o HP sobre KAC como um m ao quadrado multiplicado θ aqui, e aí essa equação diferencial tem uma resolução muito conhecida, que é dada por θx igual a C1 é elevado a mx mais C2 é elevado a menos mx. Então, se eu derivo aqui uma vez, cai o m e fica... e aqui cai o menos m, certo? Se eu derivo a segunda vez, cai o m de novo, fica m ao quadrado, e aqui cai o menos m de novo. Então, menos m vezes menos m vai dar m ao quadrado. Certo? Coloque em evidência, então eu vou observar justamente o que nós temos aqui. A derivada segunda de θ em relação a x é o próprio θ multiplicado por m ao quadrado. Essa é a questão, né? Então isso daqui a gente fala que é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, né? Que não tem constante, é igual a zero, com coeficientes constantes. Quem que são esses coeficientes? O C1 e o C2. E o nosso objetivo, então, é encontrar C1 e C2, certo? Esse é o nosso grande objetivo. Como é que a gente calcula
como é que a gente encontra o C1 e o C2 aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que nós precisamos encontrar condições de contorno apropriadas, né, para que a gente possa encontrar C1 e C2. Lembra disso? Toda vez que nós temos a resolução de uma equação diferencial, para a gente poder encontrar as soluções gerais dessas equações diferenciais, nós precisamos de condições de contorno para que a gente possa encontrar as constantes da solução. Então, com isso, a gente pode começar com a seguinte situação. Independente do tipo de aleta que trabalhada, eu vou ter sempre uma condição na qual em x igual a zero, a temperatura vai ser especificada. Nós vamos chamar isso de TB, tá? Ou temperatura da base. Então, em x igual a zero, ou seja, eu vou estar aqui trabalhando em cima da base da minha aleta, tá? E a minha temperatura está especificada aqui, portanto. Beleza? Bom, com isso, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte. Essa é a minha primeira condição de contorno. Então, para x igual a zero, T é igual a TB, e aí o meu θ, que é t de x menos t infinito, o meu θ vai ficar tb menos t infinito igual a θb. Então, a gente vai chamar, para o tb, nós vamos chamar isso de θb. Então, a gente pode falar que para x igual a zero, o meu θ é um θb. Essa é a minha primeira condição de contorno, certo? A segunda condição de contorno, né, que a gente vai analisar aqui, a segunda condição de contorno deve ser definida na ponta da aleta, ou seja, em x igual a L. Então, o que a gente vai estar trabalhando quais são as condições de contorno que nós vamos ter na outra ponta. Então, quais são os contornos? O início e o final. As laterais, elas são simétricas, tá? Então, a gente não pensa tanto nelas porque a variação da temperatura ela vai dar especificamente numa condição unidimensional aqui, na direção x. Por isso que o nosso contorno é x igual a zero e x igual a L, tá? Então, a gente pode falar o seguinte, que para 4 condições diferentes, né? Cada condição de contorno na sua ponta diferente vai corresponder a uma situação física diferente e, portanto, levar a uma solução diferente, certo? E aí isso vai interferir aonde? Aqui nas minhas constantes, C1 e C2. Então, a primeira condição de contorno é x igual a zero, o θ é θb, certo? A segunda condição de contorno vai depender, é x igual a L, mas vai depender o que a gente vai encontrar para θ em x igual a L ali, tá certo? Bom, e aí? E aí que é o seguinte, então a primeira condição vai ser o seguinte, a primeira condição é que na ponta da minha aleta aqui, eu vou ter uma transferência convectiva de calor. Então, eu posso falar que em x igual a L, o que sai de um lado, né, o que eu estou perdendo de um lado por condução é o que o sistema o fluido está ganhando do outro lado ali por convecção, tá certo? Então, o que a gente vai ter é essa expressão aqui, ó, o HACTL menos T infinito igual a menos KAC dt dx em x igual a L. Certo? Porque lá eu estou em T de L, tá? Ou seja, qual é o contorno que eu estou trabalhando aqui? É o x igual a L. Então, até aqui dentro, no x igual a L, dentro da aleta, eu tenho condução. Fora da aleta, eu já estou começando a ter o que aqui? A convecção para o fluido, tá? Então, se a gente tem essa situação, aplicando as condições de contorno, quais são elas? Primeiro, o θb em x igual a zero, né? Em x igual a zero, o θ é o θb, e em x igual a L, o θ L vai ser o quê? Vai ser isso daqui, ó. Tá? Isso daqui é θL, certo? Que é o T de L menos T infinito. Aí eu passo a área da seção transversal, fica independente, eu corto aqui. Eu posso passar esse H para lá, então em x igual a L, o θL é dado por menos K sobre H, que multiplica dθ dx em x igual a L, certo? Então, essa equação com o θb em x igual a zero e o θL dado por essa expressão em x igual a L,
essa expressão, eu vou encontrar as minhas constantes C1 e C2 de tal forma que eu vou conseguir escrever o θ de x, aí é o seguinte, esse θb pode passar para cá multiplicando tudo, certo? Não tem problema. Então eu posso falar θ de x é igual a θb que multiplica isso aqui tudo. Mas enfim, eu posso escrever θx sobre θb como cosseno hiperbólico de ml menos x mais h sobre mk seno hiperbólico de ml menos x sobre cosseno hiperbólico de ml mais h sobre mk seno hiperbólico de ml. Certo? Então, aí começa a primeira tarefa de vocês para a semana que vem, tá? Vocês podem me entregar na quinta-feira, uma vez que eu estou postando esse vídeo na quinta-feira também, vou dar uma semana. A primeira tarefa é, baseado nessa condição de contorno aqui, ó, essa primeira condição de contorno, θ de x igual a zero é θb, no fato de que a solução da temperatura em função da posição é dada por, a solução genérica é dada por C1 é elevado a mx mais C2 é elevado a menos mx, tá? Considerando essa condição de contorno, a equação diferencial genérica e a outra condição de contorno, que é θL igual a menos k sobre h dθ dx em x igual a L, eu quero que vocês saiam dessa expressão e encontrem essa expressão aqui. Vamos lembrar que o Euler, né, E elevado a mx, pode ser escrito como uma combinação, isso aqui é real, né, como uma combinação de seno e cosseno hiperbólico. Então vocês podem pesquisar isso, como é que faz, tá? E a mesma coisa para o E elevado a menos mx. Então, o que eu estou pedindo para vocês é encontrar a expressão para condição de contorno de transferência convectiva na ponta da aleta, tá? A partir da equação genérica, utilizando as condições de contorno de θb definido, né, em x igual a zero, θb mesmo, que é esse θb que está aqui, certo? E além disso, que em θ de x igual a L, né, eu tenho que o valor do θ de x igual a L é menos k sobre h dθ dx, tá? Então eu quero que vocês saiam daqui com essa condição de contorno, com a condição de contorno de x igual a zero, θ b especificado, e com a equação genérica sendo dada por θx igual a C1 elevado a mx mais C2 é elevado a menos mx, eu quero que vocês encontrem a equação da distribuição de temperatura de uma aleta com a condição de contorno de que eu tenho transferência convectiva na ponta da minha aleta, tá certo? Bom, e aí com isso daqui, então essa é a tarefa número 1, tá? A tarefa número 2 é o quê? Você mostrar que, dado essa distribuição de temperatura, e que a lei de Fourier fala para a gente, né, que a quantidade de calor, a taxa de calor, né, de temperatura, a taxa de calor por unidade de tempo que sai na ponta, que sai na aleta aqui, né, ela que está entrando aqui dessa fonte anterior à aleta. Então imagina que eu tenho um fluxo de calor QF que está entrando aqui, certo? E esse fluxo de calor que entra na base é o mesmo fluxo de calor que vai para a aleta. O fluxo ou taxa, tanto faz, né? E aí, você, ao fazer isso, né, o QF igual ao QB, esse QB é o que está indo para a aleta, né? Você sabe que isso pode ser calculado a partir da lei de Fourier, derivando a temperatura em relação a x. Lembrando que a distribuição de temperatura pode ser escrita dessa forma. Esse cara aqui nada mais é do que t de x menos t infinito. Então eu passo o t infinito para lá somando, eu acho o t de x, certo? Quando eu derivo em relação a x, eu vou achar então o meu QF dado por essa expressão aqui. Então eu quero que vocês também resolvam isso. Então a tarefa número 2 é encontrar essa expressão fazendo passo a passo a derivada, né, utilizando a lei de Fourier e trabalhando com a distribuição de temperatura aqui, tá? E aí novamente eu vou pegar esse termo que é uma constante, esse termo todo que é uma constante, tá? Raiz de h
constante convectiva, perímetro, condutividade, área transversal, temperatura especificada na base, e eu vou chamar isso aqui de M, tá? E aí a minha função, a minha taxa de calor que entra na minha aleta, né? E que eu distribuo aqui ao longo de toda ela, é dado dessa forma aqui, ou seja, isso aqui dado em watts, tá? Então eu quero que vocês, a sua tarefa número 1 é achar essa expressão a partir dessa e das condições de contorno adequadas. A tarefa número 2 é achar essa expressão a partir da lei de Fourier fazendo a derivada, bem simples. Bom, da mesma forma, o que vai acontecer? A gente pode falar que na ponta da aleta eu tenho uma situação adiabática, ou seja, eu vou desconsiderar a perda de calor por convecção na extremidade da aleta, tá certo? Então eu simplesmente vou pegar o dt dx em x igual a 0 e vou falar que do lado isso aqui é a lei de Fourier de um lado por condução, do outro lado é igual a 0, porque eu não tenho nada de convecção saindo, certo? E aí essa expressão pode ser escrita da mesma forma para θ, dθ dx em x igual a L, isso vai ser igual a 0, e aí, portanto, com essa equação de contorno, tá? Ou seja, em x igual a L, né, o meu θ, ele é a derivada do θ em relação a x igual a 0, ou seja, a minha temperatura em x igual a L ele vai ter um valor constante, né? Para essa letra especificamente, e aí o que eu quero que vocês façam é a mesma coisa. Primeiro, encontrar qual é a distribuição de temperatura, θ de x, e depois, e aí pode escrever θ de x em relação a θ da base, tá? E aí aqui nesse caso vai ser cosseno hiperbólico de ml menos x sobre cosseno hiperbólico de ml, tá? E depois com isso daqui, né? Da mesma forma que nós tínhamos aqui anteriormente, ó, então a distribuição de temperatura você vai usar as mesmas condições de contorno, certo? Da temperatura da base, só que agora a outra condição de contorno vai ser que na ponta eu não vou ter mais transferência de calor por convecção, ou seja, eu tenho uma ponta adiabática, mas eu vou utilizar ainda essa equação aqui da temperatura genérica. Utilizando essa equação da temperatura genérica, o fato de que em x igual a 0 o θ é especificado, θb, e além disso, no caso da segunda condição de contorno, que eu não tenho fluxo de calor aqui para fora, a taxa é igual a 0, né? Então o que chega aqui de calor por condução morre aqui, eu tenho um isolante aqui na ponta, né? Fazendo isso tudo jogando na equação genérica, você vai encontrar a distribuição de temperatura dada por essa expressão, e a taxa de calor dada por m tangente hiperbólica de ml, tá? Então eu quero a tarefa número 3 vai ser achar isso daqui, e a tarefa número 4 vai ser achar isso daqui, essa taxa de calor, certo? A terceira condição de contorno é temperatura fixa. O que eu quero dizer com isso? Em x igual a L eu vou ter sempre o mesmo valor, um θL. Tá certo? Então eu tenho sempre o mesmo valor na entrada, θb, x igual a 0, e sempre o mesmo valor na saída, θl, em x igual a L. Com isso, a distribuição de temperatura fica θx sobre θb igual a θl sobre θb, seno hiperbólico de mx mais seno hiperbólico de ml menos x sobre seno hiperbólico de ml, e a taxa de transferência de calor vai ficar m cosseno hiperbólico de ml menos θl sobre θb sobre seno hiperbólico de ml, certo? Então, seria aqui a sua tarefa 5 e a tarefa 6. Achar a temperatura e achar essa taxa de transferência de calor. Então, essa terceira condição aqui na ponta de temperatura fixa é uma especificidade, por exemplo, na qual eu coloco essa ponta da minha aleta aqui em contato com uma outra base, por exemplo, certo? Como vocês viram na prova e que eu não considerei dentro da pontuação, tá certo? Coloquei como extra lá, mas de um modo geral vocês podem utilizar
essa condição de temperatura fixa como se fosse uma outra base na ponta da sua aleta ali, certo? E por fim, uma aleta muito longa em relação às condições que você tem no seu sistema. Então, eu quero dizer o seguinte, para θ tendendo a infinito, para L tendendo a infinito, L aqui é o comprimento da minha aleta, o θL vai tender a zero, certo? Por quê? Porque o que é o θL aqui? É a diferença entre a temperatura da aleta e a temperatura do fluido. Se a aleta possui um comprimento infinito, então à medida que ela for perdendo calor para o ambiente, para o fluido, então, obviamente, na ponta dela, a temperatura dela vai ser igual à temperatura do fluido, porque ela vai estar em equilíbrio térmico mesmo, certo? Dessa forma, né, com essa condição de contorno aqui, a sétima tarefa de vocês é encontrar o calor, a distribuição de temperatura através dessa expressão aqui, θ de x sobre θb igual a E elevado a menos mx, e que a taxa de calor é constante, né? Obviamente, vocês vão ver por que aqui na hora que a gente for derivar, e esse valor obter essa expressão, e esse valor é igual ao mzão, esse mzão definido aqui lá atrás como raiz de HPKAC, que multiplica θb. Então, como vocês podem observar, basicamente, né, a distribuição de temperatura ela é independente da área transversal da sua aleta, né? Ao passo que a taxa de calor ela sempre depende da área, porque a área está englobada aqui nesse M aqui, esse Mzão, tá? Uma vez que o Mzinho está lá dentro, né? A área transversal está lá dentro do seu Mzinho, certo? Então, assim, a distribuição de temperatura ela não depende diretamente da área transversal, né? Ela tem uma função aqui que a gente utiliza, uma função de cosseno hiperbólico, no caso aqui da condição da ponta da aleta diabática, né? Mas já no caso da taxa de calor, que ela está sempre aqui diretamente proporcional ao Mzão, aí sim depende da área transversal, né? A distribuição de temperatura tem uma dependência indireta dentro das funções de seno e cosseno hiperbólico ali, através do Mzinho, tá bom? Então são 8 tarefas, né? Para cada uma das condições de contorno, vocês precisam encontrar a distribuição de temperatura e a taxa de calor. É deduzir mesmo, tá? Eu quero que vocês façam a resolução dessas aletas aí, tá bom? Grande abraço aí e a gente termina por aqui então a tarefa para semana que vem. Essa tarefa vai valer meio ponto, mas pode valer 1 dependendo do capricho de vocês, tá bom? E aí eu daria um extra aí. Um abraço.